Pedir mais uma só. Tem que falar alguma coisa pelo WhatsApp? Fala, galera. Boa tarde, galera. Aí, o Anderson na área. Boa tarde, Isabela. Galera entrando, tô fazendo uma live aqui surpresa. Vou bater um papo com um empresário para a gente conseguir construir aqui algumas soluções para o negócio. O Anderson, manda aqui o pedido aqui para entrar na live comigo. Deixa eu ver. Veio. Vamos bater um papo massa aqui sobre gestão, negócio, empreendedorismo. Fala, garoto. Fala. Tudo Boa bem? tarde. Beleza. Você está me ouvindo bem? Sim? Maravilha. Bom demais ter você aqui para a gente bater esse papo. Tô com o time inteiro aqui, hein? Eita, Ó, que responsa, hein? Zé Carlos. Fala, Zé. Boa tarde, Renato. Tudo bem? Bom Como é que você demais. tá? Joia, graças a Deus. E esse aqui é o Lucas, que eu acho que você não conhecia ainda. Fala aí, Renato, beleza? Fala, Lucas. Tudo bem? Também. Bem? Show de bola. A gente se conheceu, foi naquela palestra no Moinho. Eu conheci o Zé, tava lá, né? Zé Carlos. Isso, o Lucas também estava no dia. Ah, massa. Vocês estavam todos lá na palestra? Sim, Sim. Bacana. a turma é animada. Bom demais. Não, eu bati um papo com o Zé Carlos depois, né? Ele me mandou uma mensagem, a gente começou a trocar uma ideia, conheci o negócio de vocês. Achei super interessante, né? Então a ideia aqui que eu convidei o Anderson e vocês para a gente bater um papo aqui ouvir um pouco do estágio do negócio de vocês, como que vocês estão lidando com os desafios, quais são os principais desafios para o momento, e eu vou tentar ajudar aqui de várias formas a achar os caminhos, né, para conseguir, principalmente, né, acho que é o grande foco de todo empreendedor, né, crescer o negócio de maneira lucrativa, sem depender do dono para tudo, né? E acho que o caminho de crescimento das empresas, acho que a dor do empreendedor ela vai só mudando o estágio, né? E pelo que eu entendi um pouco do negócio de vocês, vocês têm várias dores, já evoluíram em vários pontos e, obviamente, agora está no momento de crescimento, né? Então, eu queria, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu queria que vocês falassem rapidinho aqui um pouquinho do segmento que vocês atuam, né? Onde vocês estão hoje no negócio. Show. Então, hoje a gente atua muito de forma tentando criar parcerias, né, com donos de restaurante, de lanchonete, padaria, buffet. A gente produz salgadinhos, né? Salgados para festa, para lanche, salgados para tirar gosto em barzinho e tudo mais. A gente produz e entrega congelado, né, na porção ali ideal para o cara já servir na hora que o cliente chegar no estabelecimento, né? E a empresa começou em Juiz de Fora, né, em meados de 2007. Né, hoje a gente atende, né, todas as cidades aqui na região, né, de Juiz de Fora, Rio Pombo. Temos também uma clientela no estado do Rio de Janeiro, né, muitos clientes assim, beira de rodovia. Também começamos a atender a região de Tiradentes, né, região histórica ali, Tiradentes, São João do Rei, o ano passado, né. Então isso já é expansão pós-pandemia. E agora, recentemente, a gente entrou no mercado de Belo Horizonte, porque esse é a cidade com mais bares do Brasil, né? Petisco tem que estar presente. Excelente. Então, vocês estão presentes hoje em Minas Gerais, Rio de Janeiro, né? São os dois estados que estão presentes hoje, correto? Isso. Tá. Em Rio de Janeiro, vocês estão no Rio de Janeiro todo ou vocês estão em alguma região? Assim, mais especificamente, né, a região ali Petrópolis, Itaipava, né? Mas assim, pegando ainda a maioria clientes de rodovia. Vamos falar assim, que a gente tem alguns poucos clientes dentro de Petrópolis mesmo, mas o forte é rodovia. E a gente segue até caminho ali da região dos lagos, né? Que tem Itaboraí, Itanguá. A gente segue essa região. Entendi. Mais focado em rodovia, né? Tiradentes, aqui só para entender a dinâmica do negócio. Dentro da cidade, correto?
Isso, dentro da cidade, nos barzinhos. Barzinhos. E Belo Horizonte? Belo Horizonte também pega um pouco em rodovia, né? E tem muito barzinho também. Savassi, É. Ah, tá. Os bares, né? Realmente focado nos bares de Belo Horizonte, correto? Isso, isso. Massa, massa. Bom, e eu queria entender um pouco de vocês, como que está o negócio hoje, né? E quais são os grandes desafios que vocês têm hoje para crescer o negócio com lucratividade? Entendi. Então, a gente, né, veio ao longo de toda a nossa trajetória, a gente veio sempre, né, trabalhando com muito esforço, como todo empreendedor, né, às vezes, né, levando mais no peito e na raça mesmo. E aí a gente sempre investiu muito, buscou muito investir em equipamento, em estrutura, né? E a gente agora com 16 anos, chegou uma hora que a gente falou, pô, agora não tem mais o que investir, agora tem que trabalhar e fazer, dar resultado, né? Investir demais, 16 anos, que hora que vai sair o dinheiro aqui pro meu bolso, né? Mais ou menos isso. Tá bom que o Zé Carlos, né, que foi quem começou, né, e tomava as decisões, primeiramente, ele se empolgava muito com investir, né? Porque às vezes tem empresário que se empolga muito em gastar. Então, pelo menos nesse sentido, Não, ele contribuiu mas, muito. mas isso é uma dor, né, de todos os empresários, né? O foco em criar um produto incrível, em melhorar a empresa, né? E eu acho que é muito importante essa reflexão que eu acho que você está trazendo, e é muito interessante o momento do negócio de vocês. É o seguinte, eu já investi bastante, eu tenho um produto de qualidade, mas como que eu faço para escalar isso com rentabilidade? Esse é o ponto central da dor de vocês? Na verdade, quando a gente percebeu isso, né, que pô, agora não precisa ficar investindo tanto mais, vamos vender, foi antes da pandemia. E aí Tá. foi um momento que a gente começava a vender e continuava no mesmo aperto, digamos assim. E aí a Uhum. gente ia e tirava o pé de novo. Opa, tem alguma coisa errada, né? Aí a gente contratou consultoria de marketing, né, em 2019. E aí quando as vendas começaram a subir, né, veio a pandemia no início de 2020. E aí a gente Tá. tomou aquele baque. Uhum. E aí depois da pandemia, no olho da pandemia ali ainda, né, em meados de maio de 2020 mais ou menos, como estava tudo muito parado e a gente buscando alternativas, né, de vender, surgiu, né, quando começou aquela onda de lives, né, aí eu vi uma live de um consultor financeiro aí de Juiz de Fora até, e aí Uhum. mostrei para os meninos aqui, Wendel Fernandes. e eles falaram, pô, cara, vamos conversar com esse cara aí, né? Aí a gente fechou um contrato com eles bem no meio da pandemia, mas foi um momento Uhum. que a gente enxergou assim, vamos aproveitar agora para arrumar a casa, que aí quando voltar Legal. o movimento, a gente vai estar preparado. Né? E aí que Massa. a gente fechou com a Supra IBR Consultoria. E aí, desde então, sim, desde o primeiro momento, eu falo que às vezes eu vivia aqui discutindo com o Zé Carlos, tentando, né, convencer ele de alguma coisa e não conseguia. Aí o Wendel, na época lá, com meia hora de conversa, mostrou para ele onde estava a dor do nosso negócio, tinha uma questão ali de fluxo de caixa descasado, né, questão de prazo de pagamento e recebimento. E aí a gente falou, não, vamos fechar a consultoria, vamos meter bronca que daqui a pouco vai dar certo. E aí foi isso. Legal. Então, De lá só para cá para foi assim. entender aqui, na verdade, o negócio tem vários pilares, né? Marketing, vendas, finanças, pessoas. A parte financeira, que era um grande dor, né? Descasamento entre fluxo de caixa, né? Margem do produto. Esses pontos vocês já trabalharam e hoje já está equalizado. Isso. Hoje tá. Legal. Foi o primeiro que a gente atacou, né, com a consultoria. Bacana. E vocês conseguem. Hoje, os produtos que estão na praça de vocês, né, que estão sendo vendidos nos mercados, hoje eles têm uma margem que vocês acreditam ser suficiente? Ela está atendendo às necessidades do negócio? A gente trabalhou muito tempo sem ter essa noção, né? E Uhum. aí, quando voltou a pandemia, por exemplo, a gente já tinha clareza das margens, mas a gente ainda segurou um tempo com medo de assim, agora que o mercado está voltando, a gente vai reajustar preço, né? Então a gente Uhum. ainda segurou um tempo com a margem um pouco mais apertada, e aí agora de 22 para 2023 que a gente ajustou. E Legal. aí tem algumas coisas que ainda precisam melhorar, mas a gente já saiu daquela corda aqui no pescoço. Legal. Então, hoje ela está atendendo já. Vocês acham que a margem está boa dos produtos que vocês trabalham? Sim, sim.
Legal. E vocês têm fábrica, correto? Que é Sim. a fábrica de salgados. Sim. Qual que é a capacidade ociosa hoje da fábrica? Quantos por cento a mais vocês conseguem produzir sem ter que aumentar a fábrica mesmo, a planta? Vocês têm consciência Então, desse dado? o Zé comentou aqui 50%. Eu Excelente. acredito que, sim, se falar 50% sem mexer em nada, eu acho que é difícil. Mas, assim, ajustando assim, um equipamento ou outro e trabalhando em cima dos processos, eu acho que consegue, sim, otimizar aí uns 30%, 40%. Mas, não, excelente. Ou seja, tem um custo de oportunidade gigante de crescimento, né, da operação sem impactar muito nos custos, correto? Sim, sim. Legal. Então, ou seja, consegue aumentar muito a produção, aumentando algumas pessoas, mexendo nos processos, talvez o investimento baixo proporcional ao que já foi feito. E se a gente pensar que hoje, né, a fábrica trabalha de segunda a sexta só com um turno, então, se a gente botar full time, a gente consegue produzir 3, 4 vezes mais até, Ou né? seja, esse 50% é razoável ou é maior que 50%? É até maior. Se a gente pensar que pode trabalhar, né, 24 horas, então, assim, tem uma visão. Daria para dobrar a capacidade produtiva que tem Daria, hoje. daria sim. Legal. Então, hoje, para entender, hoje vocês estão num processo de expansão e o desafio está na expansão, no aumento das vendas? Ou onde está o desafio principal hoje do aumento da receita do negócio? Falei um pouco, Zé. Deixa pro Lucas falar. Acho que principalmente isso. Porque a gente entendeu, Renato, né? A gente, igual o Tata comentou, a gente levou muito por nós mesmos, né? A gente era muito operação. E quando a gente decidiu, não, vamos expandir vendas, a gente, né, gosta dessa área, então a gente fez. Só que a gente sabe que a gente não consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo e ainda, né, fazer o que a gente, né, quer aqui dentro. Então, a gente não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. A gente tem que recrutar pessoas, né? E eu acho que esse é a maior dor da venda hoje, né? É se recrutar, se aumentar ela de uma forma que é satisfatória para a gente, né? A gente acha muito vendedor, mas na hora do resultado mesmo, apresentar o resultado, a coisa muda, né? Eu acho Legal. que sim. Tá claro. Não, ótimo ponto. Eu vou tentar trazer alguma reflexão sobre venda, fazer algumas perguntas para vocês aqui. Hoje vocês falaram de pessoas, né? Que o desafio é pessoas, mas é bem provável que esse problema não está nas pessoas, né? Os empreendedores reclamam muito, não tem pessoas corretas no mercado, às vezes não tem gente o suficiente, mas muitas vezes a gente não está com clareza do perfil que a gente quer ou não tem clareza dos dados que a gente precisa da nossa área de vendas, né? A minha primeira pergunta em relação às vendas, vocês têm clareza dos dados da área de vendas? Por exemplo, custo de aquisição do cliente, que é o CAC. Vocês têm clareza sobre esse ponto? É a primeira pergunta, esse é um dado essencial. Não, ainda não. Ainda não. Legal. Vocês têm uma cultura de vendas dentro da empresa de vocês? Ou seja, todos vocês sócios e os colaboradores hoje pensam em vendas, entendem de vendas para essa visão? Não. Essa mudança ocorreu há pouco tempo, né? Estamos começando. A gente está tentando incluir isso na nossa cultura mesmo, né? Legal. Só uma pergunta. Cultura de empresa é um tema que vocês já conversaram, já estudaram alguma coisa, já estão fazendo alguma coisa nesse sentido? Sim, cultura sim. Legal. Deixa eu trazer então um pouquinho aqui de cultura de vendas, tentar colocar alguns pontos aqui que eu acho que são essenciais para esse crescimento. Então, vocês são uma empresa, né, familiar, de 16 anos, já tem um processo estruturado, já tem uma marca consolidada regionalmente, já tem um produto aderente às dores dos mercados, dos bares, dos eventos, e precisam crescer o negócio de vocês exponencialmente, já que vocês têm uma capacidade produtiva, pelo menos potencial para crescer o dobro, correto? Sim. E a partir desse momento, que o que vocês estão me trazendo aqui é que está faltando uma cultura, né, de vendas, ou seja, conhecimento, habilidade, né, e comportamento de vocês sócios e do time focado para vendas.
É isso mesmo? Exatamente. Maravilha. E assim, mais uma pergunta. Vocês têm hoje estruturado um funil de venda no negócio de vocês? Não. Beleza. Eu vou tentar trazer alguns pontos aqui para a gente refletir junto, tá bem? Seguinte, dentro do processo de vendas, né, em geral, a gente tem dois pontos, toda empresa ela é baseada em dois pontos muito importantes, processos e pessoas, né? O processo de vendas, ele é conhecido, né? Toda empresa tem processo e hoje existe um método de vendas que é essencial para qualquer empresa ter sucesso na parte de vendas, que é o funil de vendas, né? Vocês já ouviram esse conceito, funil de vendas? O funil de venda nada mais é que são etapas sequenciais que fazem com que essas dúvidas que vocês estão tendo sobre o processo de venda sejam sanadas. Por quê? Ele deixa claro quais são as etapas do processo de vendas. Então, qual é a primeira etapa de um processo de venda? Prospecção. Né? Vocês estão falando que vocês estão expandindo para Belo Horizonte, correto? Sim. Ou seja, o que é o processo de prospecção de vocês? Né? Quais são as etapas do processo de prospecção? Onde estão os leads potenciais para que vocês consigam ter um crescimento exponencial de venda? Eu vou fazer essa reflexão. Passando da prospecção, a gente vai para a qualificação, ou seja, qualificar esses leads. Então lá você enche ele de leads, ou seja, quem são os potenciais bares, restaurantes, empresas de eventos que podem comprar o meu produto? Primeiro passo na prospecção. Da prospecção para a qualificação, vai chegar um monte de lead. Desse lead você tem que qualificar, ou seja, quais desses leads realmente têm mais potencial de comprar o meu produto? E nós vamos fazer uma série de análises para conseguir entender, falar assim, cara, esse pessoal aqui desse tipo de bar de Belo Horizonte, enfim, tem mais potencial para comprar o meu produto. Daí, a gente entra para a parte de negociação, que é que provavelmente vocês fazem, provavelmente que o José faz. Ele vai lá e negocia com o estabelecimento para colocar o produto, correto? Sim. Dentro da negociação são as condições negociais. Se você vai vender, ele vai comprar X quantidade de produto, quanto que você vai dar de desconto, a qualidade do produto. E, por final, você vai fechar esse contrato, que é o processo de venda. Correto? Entendi. Esse processo estruturado de venda, que é o funil, ele é a base do processo. O que em geral, as empresas costumam fazer? Elas costumam começar pelo vendedor, que é quem negocia aqui embaixo. Quando você começa pelo vendedor, você está dando um monte de insumo para esse cara vender, falando assim, você tem que vender, vai lá e corre atrás. Só que sem um processo estruturado do resto do funil. Qual que é? Prospecção, qualificação e negociação. Então, muitas das vezes, você quer pegar um cara que não está preparado. O grande ponto não é que ele não está preparado, é que a sua empresa não tem os processos básicos bem definidos de vendas. Ou seja, qualquer pessoa, vendedor, que entrar no seu negócio não vai performar. Por quê? Você está querendo que ele venda de um processo que ele não tem o básico do processo de venda. O que é o interessante? A área de marketing, né, tem que andar junto com a área de vendas para gerar a prospecção e os leads para que a área de vendas consiga fazer seu trabalho. Ou seja, o que é a grande magia das empresas que crescem muito? Elas pegam a parte de prospecção e qualificação, que são as etapas do funil, e trabalham isso de maneira estruturada para gerar bons leads para o time de vendas. E o time de vendas se especializa em fazer o quê? Ele é bom. Qual que é, normalmente, você vai achar o perfil desse cara que está entrando no time de vocês? É uma pessoa que sabe negociar, que gosta de criar relacionamento, vai ficar amiga do dono do bar, vai conseguir ter confiança dele que vai comprar uma linha de produto e vai aumentar as linhas de produtos de vocês. Ou seja, você conseguir equalizar o processo de venda é você conseguir criar essa estrutura passo a passo para que qualquer pessoa que entre no seu time consiga vender. E aí a reflexão que eu vou fazer para vocês é o seguinte, vocês falaram assim, eu não consigo achar gente adequada ao meu processo de vendas, ao meu time de vendas. A reflexão que eu faço para vocês é, sem processo de vendas, ninguém vai ser adequado ao time de vendas de vocês. Porque, na verdade, não está claro o que essa pessoa tem que fazer. Então, eu vou fazer uma reflexão. O que seria um processo de prospecção adequado para uma empresa que vende, uma indústria, né? Quais são os potenciais leads e como que eu faço isso? Nós temos dois caminhos, físico e online, né? O físico, ele é muito bom porque você vai no tete-a-tete. O online ele é muito mais escalável. Aí a minha pergunta para vocês têm um processo estruturado de prospecção de leads hoje na expansão de vocês? Ou ele está indo no one-on-one ali? Como é que está funcionando? Tá indo no one-on-one ainda, né? A gente
por exemplo, Belo Horizonte, que é o exemplo mais recente que a gente tem, Tiradentes, é ir pessoalmente nos barzinhos, procurar o gerente, procurar o comprador, procurar Apesar o que a dono. gente tem uma parceria com uma consultoria de marketing, mas assim, tudo bem, não está sendo satisfatória, né, do jeito que a gente esperava, mas a gente tenta fazer essa jogada junto com o online, né? Legal. Tentamos fazer um tráfego pago que não foi o que a gente queria, né? Mas a gente está em busca. Legal. Para poder Ou seja, jogar vocês já iniciaram o movimento online. isso. Bacana. Sim. E aí, deixa eu fazer uma pergunta. Quem são os potenciais clientes de vocês? É os donos de bares, correto? Isso. Buffet. Buffets, Bufês, restaurante, lanchonete. restaurante, lanchonete. Quando vocês forem para o BH, qual dessas 4, vamos chamar de personas aqui, vocês atacaram primeiro? Os donos de bares, Pros bufês, bares, restaurantes ou lanchonetes? os Bares. 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 Ou seja, vocês focaram nos donos de bar inicialmente, correto? Uhum. E qual foi a primeira ação? Ir no bar e conversar com o dono, mesma coisa que vocês fizeram nos outros locais, é isso? Eu tô passando por cima aqui do comercial, mas eu lembro que antes você fez uma lista, né? Você pegou uma lista, não sei se foi na internet, Sim. de bares de BH e você foi ligando um por um, Bacana. tentando A marcar. gente começou assim, a tentar fazer um processo desse, né? Que é mapear, né, a região que tinha mais bares. E aí o que a gente, assim, eu não conhecia, né, Belo Horizonte, a gente só ouviu falar. E aí a gente mapeou Savassi, né, que é um bairro lá que tem muitos bares, Sim. e alguns outros, né, Pampulha e tal. E a gente foi mapeando. E aí nisso eu ligando, né, para os donos e tal, e vendo como que era essa estrutura, né, se realmente os caras atendem e tal. Aí deu para ter um norte, né? Legal. E qual foi o retorno? Qual foi o retorno Então, principal? de início, assim, a gente obteve pouco retorno. Alguns responderam, outros atenderam a ligação, outros deram, né, eu tenho interesse sim e tal, mas eu acredito que, assim, foi uma escala pequena, né? Foi eu mesmo pegando e tal, não teve um marketing junto, né? Igual você comentou, né? Uma coisa online para escalar mais, que talvez a gente tivesse direcionado o foco do marketing para essa etapa lá, talvez a gente conseguiria mais resultado. Então, assim, foi meio manual mesmo, sabe? Pegando o número da internet, ligando. Então, assim, acho que foi pouco resultado pelo que a gente queria, né? Mas aí, Mas, né, rapidinho, mas só um ponto que eu acho que você captou aqui que faz total sentido é o seguinte: você fez tudo certo. Acho que o primeiro passo é pegar, ligar, ir para campo de batalha, conversar. Acho que você fez tudo certo. O segundo passo, que é esse passo da reflexão, é como eu faço entender quais são as dores desse cara lá de BH. Então você vai conversar com o cara e você vai entender, esse cara aqui, o produto dele é muito mais caro. Opa, eu tenho uma oportunidade. Esse pessoal não entrega, vocês entregam um produto todo, vocês falaram, organizado, embalado para o cara só usar. Às vezes o concorrente não entrega. Ou seja, quais são as dores que esse cliente de vocês tem, né, que você pode gerar diferenciação do seu produto. E aí o que você pegou aqui, que eu acho que é exatamente esse ponto, é como eu uso essas informações para criar uma proposta de valor para esses empresários donos de bares. E a partir daí você cria uma estratégia simples de marketing para conseguir deixar claro o que o seu produto está gerando de valor. Para que esse processo não dependa de você ligar para todo mundo. Ou seja, você vai conseguir talvez uma lista de contatos dos donos de bares de BH, através da associação comercial, através de alguém que tem um grupo dos donos de bares, e vai começar a ficar amigo de um cara, vai montar uma página de vendas, por exemplo, que vai já colocar todas essas características dentro da página de vendas, né? Vai pegar as características desse para fazer um anúncio direcionado para os donos de bares, enfim. Eu acho que você pegou, que é um ponto muito importante, é calibrar a máquina de marketing e prospecção para ajudar o seu processo de venda. Entendi. Através das informações da sua persona, ou seja, o que são as dores desse cara. E a minha pergunta que eu quero fazer para você, você está claro hoje quais são as dores dos donos dos bares de BH, por exemplo, de Belo Horizonte? E, inclusive, isso a gente conseguiu no momento de visita mesmo, né? Aí a gente fez essa pesquisa, né? Obtemos alguns interessados e tal, e a gente foi.
E quando chegou lá, que a gente foi buscar entender sobre a realidade mesmo ali do cara, que era um fornecedor já há 15 anos que já estava no mercado. Então, assim, o pessoal estava carente de novidade, Excelente. de concorrência, sabe? Então, assim, lógico que gera uma certa desconfiança no começo, né? Porque o cara quer saber se você vai continuar o trabalho e tal, mas a gente teve isso numa segunda visita, né? Que foi pessoalmente mesmo, entendeu? Legal. E para você fazer esse cara se convencer a comprar o seu produto, o que você precisou falar para ele? Cara, a gente precisou um pouco explicar um pouco do processo, né, de como é feito, porque o cara realmente quer saber, né, da qualidade do produto, né, que eles não vão colocar em qualquer casa, né, em qualquer fornecedor, mas a história, né, que a gente já é uma empresa, né, consolidada, que a gente está chegando no mercado, né. Peraí, um pontinho, só uma pergunta para você. Quem contou essa história? Você falou de você? Eu mesmo. E aí eu vou começar a te provocar. Você tem algum depoimento, uma prova social de algum cliente seu contando de todas as maravilhas que o seu produto gera para ele? Hoje a gente não tem, cara, no nosso E marketing. aí reflete. Imagina se você pega 3, 4, vocês têm muitos, tem centenas. Pega alguns, 5, coloca numa página de venda, coloca e mostra para ele falando: esse produto da Petisco é excelente, eu compro há tantos anos, de qualidade. Você acha que ajudaria no seu processo de venda? Pô, demais. Você está entendendo? Porque Você está muitas entendendo? pessoas, porque muitas pessoas acabam assim, depois que a gente sai do bar, aquele cara que tem interesse mesmo, olha o cartãozinho e vai lá no Instagram, olha, entendeu? E tem muito isso. Então, é uma ferramenta que a gente realmente pode usar para ajudar nesse fechamento da E vida. acaba que nem falta prova social, né? Se você, né, dá uma volta nos clientes, você consegue muito retorno positivo, né? Perfeito. Produto. Ô, José, acho que é isso. E assim, eu estou só provocando vocês para vocês entenderem a lógica da estratégia de vendas. O que é uma cultura de vendas? Essa provocação que eu estou fazendo para vocês é conseguir implementar essa estratégia e uma mentalidade focada em vendas, que vocês começam a colocar essas ferramentas e aí a dor fica muito mais leve. Porque você não precisa ir lá e ficar vendendo. Você vai uma vez e você consegue, de maneira escalável, colocar essa máquina de marketing que vocês já têm. Vocês já têm uma das coisas mais importantes dentro do negócio, é cliente satisfeito. Você pega esse cliente satisfeito, amplifica a voz dele, grava um vídeo, vai lá na coisa e fala assim: eu posso gravar um vídeo seu? Ele com um pacote do seu falando assim: ó, eu sou cliente há tantos anos, de confiança, me entrega no prazo, o produto é maravilhoso. E grava 5 vídeos desses. Nós vamos criar uma página de venda, vamos montar uma estratégia de prospecção, que é isso daqui, é lá em BH, nós vamos conseguir esses leads, tem várias formas de a gente conseguir esses contatos. E nós vamos conseguir conversar com essa pessoal com base nas dores deles, valorizando o produto através dos seus clientes. Ou seja, a prova social vai falar por vocês. E a minha pergunta é: vocês acham que nesse processo vai ficar mais simples de conseguir atrair os clientes? Sem dúvida. Vocês estão entendendo? A cultura de vendas, e é isso que eu quero deixar claro para vocês, ela é colocar a máquina, que aí são os processos, funil de venda, prospecção, qualificação, negociação até o fechamento, né? Esse é um funil básico, tem diferentes tipos de funil. Colocar esse funil de pé, estruturar o processo etapa após etapa, e a gente vai entendendo o que em cada etapa é importante para fazer o cliente ir descendo e chegar no fechamento. Essa inteligência de estratégia de venda, ela faz com que a gente pare de depender do mercado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Hoje, se 30%, 40% dos clientes chegar um fornecedor, igual vocês estão chegando em Belo Horizonte, chegar no mercado de vocês e falar com uma proposta melhor e roubar os clientes de vocês, o que acontece com a empresa de vocês? 40% perdi. Vai encolhendo, né? Até fechar, né? Você perde uma receita muito relevante, correto? Sim. O que é um pouco do que eu estou tentando falar para vocês, que é esse próximo passo para você? O que você precisa fazer para criar uma empresa? Olha só, o que você precisa fazer para criar uma empresa que cresce sempre, lucrativa, que não depende de vocês
E, principalmente, não depende dos mercados, não depende do concorrente. Esse funil que eu expliquei para vocês, depois que você consegue entender o custo de aquisição do cliente, ou seja, quanto esse cliente custa para eu fechar ele, a gente vai começar a trabalhar a etapa de cima do funil, ou seja, como a gente consegue encher o funil de leads, como a gente consegue pegar o máximo de pessoas que possam comprar o produto de vocês, e a gente vai colocar nesse funil. E a gente vai conseguir fazer esse funil andar estruturadamente, ou seja, e aí a gente vai criar as linhas, o que precisa fazer para garantir que esse cara foi prospectado? O que a gente precisa fazer para ele sair da prospecção e ele foi para a etapa de qualificação? Dentro da etapa de qualificação, existem umas perguntas do método que chama Bunch, que é um método que a gente olha se esse cara tem budget, que é dinheiro, se ele tem autoridade, se é a pessoa que decide. Muitas vezes você está falando, às vezes, com um cara que às vezes é o comprador, mas o comprador não decide, quem decide é o dono. Ou às vezes o dono, ele é só um dono, ele é totalmente estratégico, quem define é realmente o comprador, ou seja, entender quem é a caneta que fecha o contrato para vocês, a necessidade, ou seja, esse cliente tem necessidade realmente do produto de vocês, e principalmente orçamento, se esse cara tem grana para contratar vocês. Esses 4 da fase de qualificação, você vai dando um check ali em cada etapa e na escala você vai fazendo esse tanto de lead que a gente prospectou lá em cima, de todos os bares de Belo Horizonte, descendo de maneira automática. E ao invés de você depender de 5, dos 10, né, de passar de bar em bar na Savassi, a gente vai começando a fazer isso de maneira escalável, para que você tenha uma máquina de geração de leads andando no funil de venda de vocês, passando pela qualificação. E aí, quem vai entrar o seu vendedor, ao invés de você ir lá e fazer, é importante que faça, né? Que ele vá no campo de batalha, criar o relacionamento, mas você vai dar leads qualificados para ele trabalhar. Então, nós vamos ser muito mais eficientes e a gente não vai depender dele sozinho. O que eu acredito que vocês estão falando hoje, lá no início, é que o vendedor, vocês não conseguem achar o vendedor correto, é porque o processo de venda de vocês não está estruturado. E aí, nenhum vendedor vai ser o correto para a empresa de vocês. A partir do momento que você estrutura esse processo, você vai falar assim, eu preciso de um vendedor com esse perfil. Eu preciso de um vendedor, por exemplo, com relacionamento. Estou sugerindo aqui, porque eu imagino que vocês têm que ter um bom relacionamento com o dono de bar. É isso mesmo? Sim. E aí, ou seja, vocês precisam de uma pessoa relacional. Você precisa de uma pessoa que vai lá e conversa com o cara e pergunta, e tá tudo bem? E passa, faz a rota dos bares, conversa com o cara, maravilhoso. Você passa uma vez por mês lá, manda o pedido e o cara tá satisfeito. É isso? Só que olha só, qual que é o ponto? Muitas das vezes esse vendedor perfil relacional, ele não tem habilidade e competência para fazer prospecção em escala igual a gente está falando. São perfis diferentes. Quando a gente segmenta a venda em 2 etapas, prospecção e qualificação, que é o marketing principalmente pode fazer, e a parte de vendas, a gente consegue fazer esse cara focado no que ele é bom, que é relacionar, que é focar, e a gente não... E aí, porque muitas vezes a gente exige que esse cara faça muitas coisas, e esse cara fica puto, porque em vez dele focar no que é importante, que ele é caro, você vai dar comissão para ele, para conta disso, você está focado, mandando ele fazer prospecção, que na verdade ele não tem habilidade e competência e não vai conseguir fazer isso sozinho. Faz sentido para vocês isso? Demais. Faz sentido. E a gente vê que é até interessante você comentar, porque a gente vê, tem que ir para o digital e tal. E aí você fica a ideia de que, vou começar a fazer as coisas de forma digital e isso vai fazer minha venda escalar. Mas, na verdade, é o processo bem estruturado que vai fazer essa venda escalar, né? Perfeito. Cravado. O processo, ele vale para o offline, para o mundo, ou para o digital. Quando você tem um processo estruturado, e essa provocação que eu estou fazendo para vocês é estruturar o processo. Com base no processo estruturado e nos dados básicos, qual que é o custo de aquisição de cliente? O que é o CAC? O CAC são todos os custos de marketing e vendas que envolvem para você fechar um cliente. Então você tem um custo. O que eu preciso fazer para entrar em BH? Você vai colocar todos os custos. Eu fiz mais digital, eu paguei a gasolina do vendedor. A amostra grátis do produto. A amostra grátis do produto. Perfeito. Todos os custos. Você fala assim, sabe quanto custa para abrir? Vai evoluir nesses dados. Para chegar na conclusão de qual é o custo de aquisição do cliente, esse número é um número mágico que permite esse processo estar estruturado, esse número mágico está aqui e a gente consegue falar assim, quanto eu preciso para abrir um novo mercado, para fechar novos clientes. E a gente consegue estruturar isso de maneira clara para conseguir botar a máquina de vendas de vocês para funcionar. Muito massa. Ou seja, a gente para de ficar refém. Igual vocês estão falando. Olha só, olha a provocação que eu quero fazer para vocês.
Vocês têm potencial para pelo menos dobrar a venda com a mesma estrutura hoje. E por que não fizeram isso? Falta processo, estruturar os dados, falta gente para fazer isso funcionar. Eu vejo hoje que a empresa de vocês já fizeram um dever de casa, já estruturaram no financeiro, no produto, são etapas, evoluções essenciais. Vocês têm um mercado, falta cultura de vendas, estrutura de processos e as pessoas capacitadas para fazerem isso. Com isso minimamente organizado, não tem dúvida que vocês já vão dar um salto no processo de vendas. Marketing e vendas. Sabe por que eu queria fazer? Eu acho que é um ponto relevante vocês pensarem. Vocês estão começando a pensar em vendas de maneira forte. Mas todo empreendedor é vendedor. Toda empresa deveria nascer com cultura de vendas muito forte. Por quê? Toda empresa do mundo, vocês concordam? A Apple é a maior empresa do mundo, vale 1 trilhão. Se ela não vender, parou de vender amanhã, fica sem vender, o que acontece? McDonald's, milhares de franquias no mundo inteiro, uma das maiores marcas. O que acontece se parar de vender? Quebra. Toda empresa de software. Enfim, qualquer empresa precisa ser focada em vendas. E as metas das empresas serem definidas com base na estratégia de vendas. Ou seja, o que eu aconselho vocês a fazerem? Qual é a oportunidade de crescimento que eu tenho com a minha indústria? Eu tenho capacidade de dobrar. Então, eu quero, no mínimo, a meta tem que ser dobrar a minha venda. Como eu faço para dobrar a minha capacidade de venda? Primeiro passo, entender os dados básicos. Ticket médio da minha venda por tipo de persona, né? Vocês estão falando assim, dono de barra. Esse cara me compra em média quanto? Vocês têm essa resposta na ponta da língua aí? Tem no geral, né, Lucas? Hoje o ticket médio nosso tá por volta de 600, 700 reais. Mas isso em geral. Mas no Tipo mensal, assim, restaurante, chega bar? a Geral. Quanto? 600 reais. Por mês, cada bar Não. compra, é isso? Mensal chega a 2. Não, no caso, eu tô falando aí por semana, né? No caso vai dar aí 2. Legal. Então, cada bar compra hoje em média R$2.000. É isso? Qual que é a margem de contribuição que cada, em geral, que gera? Quanto, porcentagem ou nominal? Vocês têm clareza? Cara, bota aí uns 20%. Legal. E olha só, se vocês têm clareza da definição da meta e da comissão desse vendedor, Sim. hoje sim. Qual que é a meta dele, qual que é a meta, a meta de venda, né? E a comissão que ele precisa, correto? Sim. É isso? Olha só, quando a gente tem esses dados muito cravados na mesa, né? E eu perguntei o CAC e tal, são essas reflexões desses indicadores principais. CAC, quanto que esse cliente me gera? Qual que é o trabalho que eu tenho para abrir esse novo cliente, para manter esse cliente, na verdade, durante esse tempo, né? A gente vai começar a parametrizar o funil de venda de vocês. Então, nós vamos parametrizar todas as etapas dele, prospecção, qualificação, negociação e fechamento. Nós vamos prospectar quem faz cada etapa dessa, se o marketing faz a geração de leads, até onde que ele vai, como que ele passa a bola. E o principal, colocar isso num CRM de vendas. Vocês usam CRM? Não, hoje não. O CRM... Eu tava até estudando um pouquinho disso. Eu tava até estudando um pouquinho disso hoje, que a gente já começou a usar um modelo, só que a gente não conseguiu alimentar, que é o Pipe Drive, né? Excelente. A gente não conseguiu alimentar ele o suficiente para a gente dar andamento. Só que eu vejo que é uma ferramenta que nem que a gente gasta o máximo de energia e a gente tem que conseguir estruturar ela. Perfeito. CRM, que é um software CRM é um software de gestão de todos os inputs, ou seja, tudo que chega de informação é essencial. Ter um CRM, você falou o ponto-chave, alimentar ele com esses dados principais, para que a gente tenha dados para tomar essas decisões e estruturar o funil de vendas. Esse é o passo 1, porque a gente vai ter as informações de falar quem é o melhor cliente. Às vezes, olha só que reflexão, às vezes vocês estão focando energia no cliente que talvez não é mais rentável. Ou às vezes ele é mais
rentável, mas a energia para prospectar ele é tão grande que vocês não estão botando na conta que você está gastando mais. Ou seja, a partir desses dados do CRM, quais são as decisões que vocês vão tomar? O que precisa ser feito? Quais são os caminhos mais fáceis, mais simples e mais rentáveis para crescer a empresa? E nós vamos definir quais são os caminhos e nós vamos definir a estratégia de marketing e vendas alinhado e treinar o time. Ou seja, teremos dados com processos estruturados, pessoas treinadas e vão gerar muito mais resultado. Isso se chama máquina de vendas. É como estruturar um processo de vendas. E para que isso aconteça, qual que é o ponto-chave? A cultura de venda em todos vocês sócios. Todos vocês sócios começaram a pensar vendas como o principal fator de crescimento do negócio. E o que vocês disseram no começo, né? Que vocês querem aumentar a rentabilidade do negócio, ela só passa por uma coisa: vendas. A partir do momento que vocês vendem mais, a empresa vende mais, vocês vão ter dinheiro para resolver todos os outros problemas que vocês têm. Você vai ter dinheiro para contratar gente melhor para gestão, para botar no operacional, para contratar uma consultoria de uma área diferente, melhor. Entenderam? Faz sentido isso? Muito bom. Demais. E realmente é uma virada de chave. Porque esse ano a gente está até aqui. Cada reunião é uma bateção de cabeça. Porque a gente veio do pós-pandemia, né? Aí com a parte financeira estruturada e a venda começou. Legal. E aí a gente, beleza. Agora vamos desenhar o próximo trimestre. Vamos desenhar a estratégia para o próximo ano. O que a gente fazia na meta de venda? Jogava lá em cima. Só que a gente estava vendendo como? Com o próprio produto se vendendo, aquilo que, né, a qualidade que ele já tem. Legal. O produto ia se vendendo e aí o movimento do cliente voltando, ele ia comprando. Só que chegou uma hora que esse cliente, bateu no teto. Os clientes que ele já tinha. Legal. E aí falou, mas a gente achou que ia vender tanto e não vendeu, parou a venda. É lógico que chega uma hora que os clientes que a gente tem chegam no máximo da capacidade dele. Com certeza. E aí é onde a gente, tem que expandir. Então, assim, aí que vem o comercial ativo, né? E aí a Supra também está trabalhando com a gente nesse sentido, mas é uma virada de chave, que a gente ficou, 15 anos só vendendo, né, no boca a boca e tal. E agora a gente realmente é comercial ativo e escalar isso aí. Muito massa. E a provocação que eu faço para todos os empreendedores é que essa mentalidade de cultura de vendas e foco no crescimento, né? Imagina, só uma provocação, se você tem ela 10 anos atrás e você coloca a venda como prioridade e vai estruturando, a grana da venda, ou seja, a consciência da venda, ela vai dando potencial para a gente fazer todo o resto. Essa que é a mentalidade que eu queria que vocês saíssem hoje, é que quanto antes vocês transformarem a mentalidade de vocês, sócios, em mentalidade de crescimento, mentalidade de foco em vendas para gerar uma máquina de crescimento, vocês vão ter informações, dados e principalmente dinheiro para crescer a empresa, para investir mais, porque o que gera grana é venda. A venda bem feita, a venda com margem, ou seja, você sabe qual é o grande ponto-chave? Você trabalha correto, porque você vai focar no que gera resultado para a empresa, né? A gente fez o processo meio que contrário, né? Hein? A gente fez um processo um pouco ao contrário, né? A gente formou um produto e esperou a demanda vir. Mas, assim, eu sei, isso dói um pouco, né? Isso é normal do empreendedor, tá? Isso faz parte do processo de aprendizado. O que não pode acontecer é quando a gente tem consciência do erro, a gente continuar errando. Então, acho que a hora agora, que é o chamado que eu estou fazendo para vocês aqui, é o seguinte. Beleza, errou, como é que a gente muda isso a partir de hoje? Então, o que eu vou fazer amanhã para mudar essa realidade? E aí, se sentarem, fazer uma reunião, definir qual vai ser o CRM, quais são os dados de vendas que eu falei aqui para vocês, né? O CAC, o LTV, o Lifetime Value, ou seja, é um nome bonito para falar quanto que esse cliente dá de grana para vocês durante o ano, por exemplo. Você vai falar assim, esse cliente vale tanto para mim de margem. E aí, vocês vão ter muito mais clareza para definir as metas, para definir os objetivos da empresa. Deixa eu contar um negócio para vocês, que é uma reflexão que pode talvez inspirar vocês de alguma forma. Eu sou o CEO da Viva Eventos, né? Empresa de eventos, né? Nós somos uma empresa de formatura e a gente expõe através de franquias. A gente faz formatura hoje em todas as regiões do país. Durante a pandemia, né, vocês imaginam, a gente estava em franco crescimento a nossa empresa crescendo, a gente abrindo franquias, aumentando as praças de venda.
e a gente estava no maior nível de entrega de eventos, de vendas, de franquias e de formatura dentro das franquias. Veio a pandemia, em 2020. Igual vocês, nós fomos impactados, só que nós fomos os mais impactados. A gente foi o primeiro a parar e o último a voltar. Né? A gente não conseguia fazer nada. Né? E se fizeram uma reflexão que a gente fez e que foi muito interessante, foi assim, nós vamos nos preparar, porque quando terminar, a gente quer ser o que vai estar mais preparado pós-pandemia. Só que o problema, que é a reflexão que eu quero que vocês façam, é o seguinte, os clientes mudaram. O cliente mudou, a forma dele comprar mudou, tudo, os hábitos dos clientes mudaram. E o que eu entendi? O nosso cliente que era de formatura, né, os hábitos deles mudaram. E esse cliente já não era mais suficiente para conseguir... as informações que eu tinha muito conhecimento do cliente, já não era mais suficiente. O que eu fiz? Eu falei, eu vou me aprofundar para entender quais são as dores desse cliente de novo e entender o que esse mundo transformou dessa pessoa. Então eu criei, entrevistei cliente por telefone, fiz focus group, que é grupo focal para saber quais eram as dores desse cara, validei essas dores de novo, e eu junto com o time, criei um squad, né, um time aqui para fazer isso, mas eu passei de todos. Eu queria saber quais eram essas dores, foi a pergunta que eu fiz para falar como eu consigo estruturar isso para pegar essas informações e montar uma máquina previsível de crescimento. Com base nisso, eu peguei um CRM novo, estruturamos, né, meu time e ele totalmente, ou seja, todas as informações hoje estão dentro do CRM, e eu consegui perceber que o cliente tinha mudado em vários aspectos, mas eu consegui falar o seguinte, aqui eu tenho que mudar para fazer o processo de venda. Eu estruturei uma máquina de venda digital para que todos os leads que eu consigo, ou seja, através de inbound marketing, marketing digital, de rede social, e cada frente de uma vez, não se preocupe, faça cada etapa de uma vez, para conseguir colocar esses leads lá dentro. E hoje, quase 70% da geração de lead hoje é gerada através do nosso marketing digital. Teoricamente parado. Ou seja, nós criamos uma estratégia que hoje ela vai se retroalimentando e eu estou gerando leads hoje para toda a nossa rede através desse sistema e a gente está focado em quê? O processo de venda bem estruturado no CRM e o vendedor hoje tem um time de pré-venda que faz todo esse processo de prospecção e um time de venda que faz todo esse processo focado em quê? Converter o cliente. Então, o que a gente fez foi que a gente dobrou a venda, né? Mais que dobrou a venda pós-pandemia. Hoje nós estamos batendo, né? Antes a gente batia 90 milhões de vendas, hoje nós provavelmente batemos 180 milhões em vendas. Porque a gente conseguiu fazer essa máquina estruturada de vendas funcionar, né? Que é a cultura de venda focada em dados, processo estruturado com pessoas no funil, gerando uma cultura de resultados. E a partir daí, o que você faz? Ao invés de você falar, o meu vendedor não vende, sabe o que faz? Vem cá, cara, vou te treinar para fazer essa etapa daqui. A responsabilidade é minha e não do vendedor. Então, você já tirar isso da boca já de falar, não é o vendedor. Toda vez que eu falar é o seguinte, meu processo tá bom? Eu tô treinando esse cara, senão a culpa é sua. Nunca é do vendedor. E foi isso que a gente fez. E com isso a gente conseguiu escalar o nosso processo de venda, né? E, enfim, dobramos o poder. E durante a pandemia dobramos o número de franquias. Ou seja, vocês estão entendendo o que é a gente ter domínio total do nosso processo de venda? A importância disso para o negócio? Do empreendedor ser um grande vendedor? Com certeza. Isso faz sentido para vocês, essa lógica? Bom. É interessante a tranquilidade que vocês tiveram, né, Renato? Para, tipo assim, num momento ali que estava todo mundo no escuro, né? Que foi a pandemia, sem ter data para voltar, né? Os lockdowns, um atrás do outro. E vocês terem essa visão de, poxa, não, a gente quer, quando voltar, a gente quer ser o melhor no mercado. Então, assim, e eu acho que isso tem que ser o tempo todo, né? A gente tem que estar querendo estar melhor para, tipo assim, para o mercado poder contar com a gente, oferecendo aquilo ali da melhor maneira, né? Tipo assim, se eu estou oferecendo petisco, vai ser o melhor para os eventos, né? No aniversário da pessoa, vai ser o melhor para poder ter. Nos bares também, igual o Lucas, lá em Belo Horizonte. Ele identificou demandas lá diferentes do mercado daqui. Porque aqui a gente entrega, por exemplo, porção com 20 unidades de 20 gramas cada. Lá em BH ele percebeu bastante gente lá demandando porção de 10 unidades com um salgadinho maior por unidade. Tipo assim, seria 20 gramas, né? Então, assim, isso foi uma dor que ele percebeu lá e que a gente pode sanar essa dor também com tranquilidade. Não é difícil para a gente fazer isso. Então, assim, a gente tem que estar preparado para entender essas demandas e oferecer o melhor que a gente puder, né? Excelente.
Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer sobre, né? Nós focamos, acho que eu tentei identificar que eu entendi que a dor está muito na parte de marketing e vendas. Sobre esse assunto, tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? Enfim, qualquer coisa relacionada a esse tema? Cara, quer falar alguma coisa, Lucas? Eu, sim, consegui pegar muito insight e eu vejo que, assim, o que está faltando para a gente talvez é um pouquinho de conhecimento, né? Direcionar essa busca de conhecimento para essa parte de venda. E eu tenho certeza que a estruturação do processo comercial não vai demorar o tempo que a gente demorou com a produção, ou até com o financeiro também. Não, eu vou estar Vai dando ser muito mais a rápido. meta para vocês. Um mês é isso de pé e 3 meses está voando. Essa é a meta para vocês. O que vocês vão fazer é 16 anos, vai virar 3 meses. 3 meses tem que estar com esse processo estruturado. Com isso, daqui no final do ano a sua empresa já é outra. Eu garanto para vocês, cara. Sério, isso é transformador. Máquina previsível de vendas. Sim, ô, Renato, eu tenho uma pergunta seguinte, cara. Igual assim, a gente, em 19, né? Antes da pandemia, a gente começou a buscar mais ajuda de fora, né? Mentoria, por exemplo, de consultoria em marketing. E foi muito bom pra gente. Massa. 2020 a gente conseguiu a mentoria na parte financeira. Mas, assim, acaba que a parte de marketing, igual, né, você está falando aí, tem muita oferta, né, de profissional, mas hoje a gente está com uma dificuldade grande dessa mentoria, sabe? Porque a gente, por si só, fazer o marketing seria a gente pôr a mão na massa. Mas só que nós não somos especialistas nisso. Então, assim, a dúvida será que a gente consegue isso sozinho, se buscando por si próprio, ou você acha que a gente deveria mesmo buscar mesmo ajuda profissional de melhor qualidade? Não sei, por mais Legal. que seja difícil, buscar. Como selecionar o marketing, né? Isso. Bom, seguinte, todo empreendedor, assim, eu já vou falar, acho que o essencial é o seguinte, vocês não podem ficar refém de agência e nem de consultoria. Vocês têm que aprender. Isso, assim, a primeira lição que vocês têm que sair daqui, tem que aprender, não tem como. Ou seja, é melhorar conhecimento sobre vendas e marketing. Concordo que tem muita gente falando besteira no mercado, um monte de consultor de prateleira que não sabe o que é, então concordo que é um processo que não é fácil, porque tem muita informação. A questão é realmente procurar alguém que tenha resultado comprovado para fazer uma consultoria, uma mentoria, que consiga, com clareza, diminuir a quantidade de erro que vocês vão ter ao fazer esse processo de crescimento. Ou seja, entenda do processo. Então, não tem dúvida que é o seguinte, vocês hoje, a minha sugestão é que realmente vocês consigam uma consultoria, uma mentoria para fazer isso, porque vocês já têm tudo na mão. Vocês não estão começando, vocês já têm uma estrutura bacana, um bom produto, uma fábrica com capacidade. Eu acho realmente que vocês precisam de um corte de caminho. Mas, para cortar caminho, vocês precisam entender. Porque se vocês não entenderem minimamente o processo, vocês vão ficar refém. E vai acontecer o que vocês falaram. O cara vai contratar alguém, ele vai falar, vocês vão só descobrir depois de quando já der o resultado. E é um pouco do que eu estou trazendo de provocação. Quando você entende desses princípios de venda, dos princípios do processo de vendas e marketing com clareza, vocês vão ter muito mais garantia até para contratar a pessoa certa para dar essa orientação para vocês. Então, minha sugestão é evoluam durante o próximo mês agora nesse assunto, estudem um pouco mais, evoluam e, sem dúvida, já comecem a procurar alguém que consiga dar esse direcionamento, né, para ajudar a acelerar o retorno de vocês. A mentoria, né, cursos, são formas excelentes de você rampar o conhecimento, mas procurem pessoas que já tenham feito isso, que pessoas já tenham crescido no negócio, pessoas que têm experiência prática, um resultado. Pessoas que faça isso e faça isso, mas nunca fez, cara, você foge. Porque, na verdade, não vai te garantir. Né? O que gera resultado para o empreendedor é a mão na massa, tá ali no dia a dia, sabe? Tá ali com a mão na massa e falar, errei, aprendi. Isso que eu acho que vocês têm que procurar em qualquer área que vocês precisarem para crescer o negócio de vocês. E, principalmente, dominar o processo de marketing e vendas, cara. Isso vai gerar um grande diferencial competitivo de crescimento da empresa de vocês durante os próximos anos. Mais do que isso, vai gerar uma empresa que vocês vão, a partir de agora, dominando o processo de venda, vocês vão ter uma empresa que cresce sempre, lucrativa e não tem dúvida que é autogerenciável, porque vocês vão ter tempo para conseguir focar no estratégico, que é o que a gente está conversando aqui, e colocar pessoas para fazer a operação que vocês talvez hoje estejam fazendo. Show de bola. Bom, Muito bom. bom,
a gente fechar, moçada, eu queria que vocês compartilhassem aqui o principal insight que vocês pegaram aqui rapidinho, cada um de vocês. Como é que tá o que saiu aqui? Mudou alguma coisa? Saiu algum insight aqui? Como é que foi? Como é Cultura que de tá? venda, cara. Hein? Cultura de venda, sem dúvida. Esse é uma coisa que a gente tem que implantar não só no nosso coração, né? A gente viver isso e passar isso para todos os colaboradores, né? Porque quando o cara tá lá produzindo uma massa da mini coxinha ou do bolinho de bacalhau, ele tem que estar sendo vendedor também, que ele, né, fazendo o melhor ali, ele sabe que vai vender melhor também, né? Excelente. O que ficou para mim foi não ficar refém, né? Que puxa alta responsabilidade. A gente fala assim, igual o carnaval, né? Carnaval a gente teve uma expectativa alta de venda, e aí quando veio a venda não foi legal, aí a gente botou a culpa no mercado. Aí depois de um tempo, não, agora vai melhorar. E não vem de novo, o mercado tá meio esquisito, né? Aí você conversa com outro empreendedor e fala a mesma coisa, aí fica todo mundo naquela desculpinha, né? Ou seja, é você não ser refém de agência, você não ser refém do mercado, você não ser refém do vendedor, é pegar e fazer. Excelente. Qual que é a transformação que sai aqui a partir de hoje? Para mim, Renato, principalmente o domínio. A gente tem que aprender sempre as coisas que a gente está inserido, né, no mercado, no processo. Acho que é principalmente o domínio. É aprender, estudar e ter isso nas mãos, né? O domínio do processo, o domínio da empresa, né? Ela está na nossa mão. É a gente que dá um rumo. Se vai bater meta, se não, depende da gente. Maravilha, excelente. Agora sim, gostei de ver esse time, autorresponsabilidade. Tem uma coisa que eu falo muito, chama mindset de crescimento, mentalidade de crescimento, é aprender todo dia. Então, assim, nosso combinado aqui que eu já estou fazendo com vocês é colocar isso de pé, tá? Organizar esse processo de venda de vocês e me comprometo, vocês me mandarem. Vou dar uma olhada para ajudar vocês a botar isso de pé, dar alguns gatilhos principais para vocês conseguirem crescer o negócio de vocês. Crescer com lucratividade, principalmente, crescer sempre, né? E sem depender de vocês para tudo. Eu acho que a meta de todo vendedor, de todo empreendedor, né, é conseguir ter o domínio do seu negócio e ser responsável pelos resultados. Então, acho que assumir esse papel agora de vocês e transformar, para daqui a gente for conversar daqui a um ano, vocês vão ter outro negócio na mão e vocês ditando o crescimento, vocês com previsibilidade para onde vou e com muito dinheiro no bolso para investir, contratar mais gente, crescer e estar no Brasil todo. Amém, se Deus quiser. Maravilha, galera. Valeu pelo papo, bom demais. Cara, a gente que agradece. Estamos à disposição aí também. Show de bola. A gente se fala e espero vocês no evento. Vai ter um evento aqui, o JF Summit, né? Eu conversei com o Zé Carlos, vocês estão na área aí. Quero ver todo mundo aprendendo pra caramba. Vai ter muito tema massa de venda. Vou dar uma palestra lá também sobre como crescer a empresa. Nós vamos bater um papo. A gente espera vocês presencialmente lá pra gente trocar. Tá bom? Confirmado lá. Maneiro demais. E outra, vou ter uma masterclass também que eu vou fazer sobre esses temas, sobre gestão, liderança, cultura, vendas. Vocês já se inscreveram, né? Sim. Então, Show de bola. tamo junto. Lá a gente bate um papo também. Tá bom? Valeu. Obrigado, Renato. Obrigado, Renato. Grande abraço, moçada. Sucesso. Tamo junto.